resistências ali. Mas um aspecto profundo para a sobrevivência da comunidade foi mergulhar na própria história. Fazer uma reflexão. Quem somos nós? Né? Assim, a gente é invasores dessa terra? Por que nós construímos as casas desse jeito? Por que a gente resistiu ao longo do tempo desse jeito? Né? Não seremos nós também um quilombo urbano? E nesses últimos dias, né, chegou ontem, a Glaucia, que é uma liderança importante, fez uma viagem a Além Paraíba e descobriu os documentos da família dos pais da Dona Elisa, pessoas escravizadas. Então, com isso, a gente está levantando toda a discussão, a família está levantando essa discussão para conseguir bater no peito e falar: eu sou comunidade quilombola. Eu tenho direitos históricos de reparação cultural. Né? Por que eu falei aqui da Teixeira? Porque a preservação desse modo de vida, dessa cultura, desse tipo de construção que está ali para além do Estado, e eu vou falar um pouquinho dessa coisa de para além do Estado, né? Ela é o que hoje vai ser um elemento de resistência, de agregação familiar, que vai permitir, e aí, a partir da nossa luta coletiva, a resistência da comunidade Teixeira Soares. E da mesma forma, foi por ter quintais que Dandara resistiu. Foi por ter hortas e animais que Isidora resistiu contra um outro projeto de Minha Casa Minha Vida. Porque entende que moradia é um elemento muito mais profundo e que reforma urbana ela não está associada de uma perspectiva de combate ao capitalismo e de descolonização do Estado capital, né? E isso foi muito importante. Um terceiro elemento da Dandara, que foi a questão do método, né, que Frei Gilvander trouxe aqui um pouco, é esse tipo de organização comunitária que vai trabalhar em 3 dimensões, que a gente chama. É uma dimensão contra o Estado, de resistência e luta contra os despejos, e não só os despejos, contra a violência policial nas periferias. Nesse feriado, a Poliana sofreu e vários jovens da Eliana Silva sofreram uma violência. Segunda-feira, os jovens do Zilá sofreram uma violência também. A gente estava buscando eles, estavam desaparecidos, adolescentes, ali do Zilá Expósito. Então, a luta contra o Estado é uma luta constitutiva e, para isso, desenvolveu várias atividades. Desde atos e marchas caminhavam longas distâncias até o centro, até a ocupação frequente das prefeituras, dos órgãos públicos, AGE, Urbel, Prefeitura, que mais? Copasa, CEMIG, né? As ocupações como ação direta, para abrir um canal de diálogo que estava absolutamente encerrado, né? Então, medidas contra o Estado foram fundamentais nesse ciclo. A cultura teve uma dimensão importantíssima nessa resistência. Não podemos... Aqui a gente começou com homenagem ao Espaço Comum Luiz Estrela, e não podemos esquecer que a construção desse núcleo do Espaço Comum Luiz Estrela foi fundamental para motivar a criação da rede de apoio que ajudou a resistência da Isidora. Ou que a Praia da Estação e, na época, a luta dos setores culturais foram fundamentais para a resistência da Dandara. As alianças com outras lutas são elementos importantíssimos, né? Então, essa luta contra o Estado, que vai contar com a construção de uma rede de apoio ampla, de lutas diretas e radicalizadas. E aí a participação em lutas mais amplas da cidade, como a luta antimanicomial, as lutas feministas, as lutas contra a reforma da Previdência e outras. Mas também uma dimensão de luta pelo Estado. Afinal de contas, a gente está lutando ali para conseguir que as crianças sejam reconhecidas e matriculadas, muitas vezes nas escolas e creches do local, para que a água e luz venham do poder público, para que os direitos dessas comunidades sejam garantidos. Então, uma luta contra o Estado e também pelo Estado. E aí, uma dimensão importante da luta, que eu acho que talvez seja... para alcançar propriedade coletiva, a gente precisa muito mais do que uma legislação. A gente precisa de uma transformação do individualismo presente nas comunidades para a construção de projetos mais comunitários. E aí, para isso, assim, a Tofinha está aqui,
a Lúcia, o Williamzinho, eu queria passar o vídeo da Tomás Balduino, que é uma comunidade em Ribeirão das Neves que tem construído uma resistência com uma forte aposta na dimensão para além do Estado. Então, se a gente puder. No dia 12 de junho de 2017, as famílias da ocupação Tomás Balduino, de Ribeirão das Neves, estiveram presentes em uma audiência de negociação no Fórum de Justiça em Belo Horizonte. Nessa data, no dia 12 de junho de 2017, as famílias da ocupação Tomás Balduino, de Ribeirão das Neves, estiveram presentes em uma audiência de negociação no Fórum de Justiça em Belo Horizonte. Nessa data, conseguiram estabelecer um acordo com os ditos proprietários do terreno ocupado, a fim de buscar uma saída negociada para o conflito com o aval da Prefeitura de Ribeirão das Neves, do Governo de Minas Gerais, da Defensoria e do Ministério Público. De lá para cá, várias foram as reuniões entre esses atores, em que os moradores puderam apresentar a história dessa comunidade que hoje completa quase 6 anos de existência. Cerca de 300 famílias que construíram um bairro, de ruas largas, bem organizado, com comércios, hortas familiares, lindos quintais e uma vida em comunhão, celebrada com apresentações de teatro e festas das mais variadas. Tudo isso em um terreno até então abandonado por várias décadas. Não fosse o bastante, os moradores organizaram sua própria... Ou era esse mesmo? É esse mesmo? Ah, desculpa, gente, é esse mesmo, tá? Volta lá, então. Desculpa, gente. Junho de 2017, as famílias da ocupação Tomás Balduino, de Ribeirão das Neves, estiveram presentes em uma audiência de negociação no Fórum de Justiça em Belo Horizonte. Nessa data, conseguiram estabelecer um acordo com os ditos proprietários do terreno ocupado, a fim de buscar uma saída negociada para o conflito com o aval da Prefeitura de Ribeirão das Neves, do Governo de Minas Gerais, da Defensoria e do Ministério Público. De lá para cá, várias foram as reuniões entre esses atores, em que os moradores puderam apresentar a história dessa comunidade que hoje completa quase 6 anos de existência. Cerca de 300 famílias que construíram um bairro, de ruas largas, bem organizado, com comércios, hortas familiares, lindos quintais e uma vida em comunhão, celebrada com apresentações de teatro e festas das mais variadas. Tudo isso em um terreno até então abandonado por várias décadas. Não fosse o bastante, os moradores organizaram sua própria coleta de resíduos, separando e vendendo reciclados, e aproveitando orgânicos e óleo de cozinha na produção local de adubos e produtos de limpeza. Atualmente, em Mutirões, a comunidade está construindo seu próprio saneamento ecológico, com drenagem nas ruas, tratamento de águas residuais e de esgoto. Há também uma experiência de implementação de chuveiro aquecido por luz solar, propostas de uma nova forma de urbanização. Esse exemplo de como produzir uma cidade mais solidária, ecológica e inclusiva conquistou o apoio da cidade. A Prefeitura já se mostrou a favor da regularização, assim como todos os 14 vereadores do município. Como se não bastasse, o novo plano diretor do município também reconhece a ocupação como zona especial de interesse social. No próximo dia 11 de junho, terça-feira, às 14 horas, acontecerá uma nova audiência de negociação e esperamos firmar esse acordo. Porém, os ditos proprietários do terreno vêm se demonstrando intransigentes e não querem dialogar. Nesse processo, ausentaram-se das reuniões, descumprindo o acordo firmado ante o juiz. E o pior, os termos da negociação atual foram nos apontados há 2 anos pelos próprios proprietários, que agora querem voltar atrás em sua palavra. Sendo assim, as famílias da Tomás Balduino correm sério risco de despejo. Por isso, convidamos você a conhecer e participar dessa história. A história de guerreiras,
guerreiros e pequenos lutadores em busca do direito de viver e construir em comunidade a cidade que queremos. Nós somos Tomás Balduino. Pessoal, por que eu achei importante trazer esse vídeo para cá? Porque essa dimensão de luta, não só contra o Estado e pelo Estado, mas para além do Estado, é a mais potente e transformadora forma de luta. As ocupações já são um processo que estão acontecendo para além do Estado. Olha, não vou esperar a política habitacional, não tenho condição de continuar arcando com o aluguel ou morando aqui humilhada de favor, e vou, de maneira organizada, meter o pé no barranco e construir um bairro. Ah, o Estado... Não, para além do Estado. Então, as ruas são para além do Estado, as casas são para além do Estado, todo o processo de construção do bairro é para além do Estado. Mas daí, né, a continuidade desse processo de organização e de luta para além do Estado, que é o que, na nossa opinião, né, é capaz de construir verdadeiramente um poder popular capaz de romper com esse individualismo e com o capitalismo que vive nas comunidades, é preciso que você trabalhe outras dimensões. Então, assim, Ribeirão das Neves, um município que praticamente não faz nem recapeamento de rua. Né? Num processo hoje que a gente vive de falência dos municípios estrangulados pelo Estado e pela União, a partir de toda a injustiça fiscal que foi construída ao longo desses últimos anos. Né? Assim, uma ocupação que, mesmo que houvesse recurso no município, né, porque assim, para algumas coisas tem, para eles nunca tem. Né? Então, vamos ficar aqui só fazendo a luta para ter a ligação de esgoto, ou a gente vai tentar construir um outro modelo de esgotamento ecológico? A experiência do lixo zero, a experiência das hortas comunitárias que vendem comida sem veneno para dentro de Belo Horizonte. Essa dimensão é, na nossa opinião, uma dimensão muito transformadora, e vai ter mesas com pessoas com muito mais propriedade vão poder falar como isso, como Lúcia, William, a Tofinha, que é uma parte do que a gente acredita. Né? Só essas práticas coletivas comunitárias vão conseguir construir uma alteração substantiva mesmo das mentes e corações das pessoas, né? E construir, inclusive, revolucionários e revolucionárias, além da dimensão da luta, para além do Estado, né? E a partir dessa conjugação de lutas que iam, né, em algum momento, mais contra o Estado, outras horas mais pelo Estado, e em alguns momentos, né, quase sempre, para além do Estado, nos últimos anos, Belo Horizonte e a região metropolitana construíram, eu arrisco dizer, quase que mais moradias, eu acredito mais moradias do que o poder público. Eu tinha colocado também 20 mil casas que foram construídas em Belo Horizonte, mas na região metropolitana são muito e muito mais. A gente está falando aqui de um processo profundo de luta pela moradia num momento, né, de acirramento das contradições urbanas, em que a gente tinha muito recurso dos PACs, muito recurso para a construção de unidades habitacionais como no Minha Casa Minha Vida, mas muito dinheiro também para remover as pessoas, a partir das mega obras que foram realizadas próximos da Copa do Mundo, dos programas de aceleração do crescimento e outras, né? Essas lutas todas, gente, são permeadas por contradições. E muitas vezes, eu acho que a gente está aqui no espaço acadêmico, né? A gente se pergunta, né? Como acho que o Chico de Oliveira colocou, mas não será a construção da própria moradia um elemento da superexploração do trabalho? Né? A pessoa tem que trabalhar, vai ocupar um terreno e ainda vai ter que construir a própria casa? Será que a gente não está reforçando aqui, na verdade, a precarização desse morador? Observar só essa dimensão é reduzir a dimensão da luta pela reforma urbana e da moradia só à casa. A gente está falando aqui de cultura, de pertencimento, de luta pela existência, para não morrer. Que é uma luta profunda e enraizada no cotidiano do nosso povo. A gente pode falar que os camelôs, né, os trabalhadores, estão vendendo produtos na China, com trabalho escravo, ou em outros lugares com trabalho escravo. É verdade. Mas eles estão ali numa luta diária pela ocupação do espaço público,
criando outros vínculos de economia popular que talvez a gente não consiga perceber se a gente fizer essa análise tão estrita, né? E nisso, a partir da navegação nessas contradições do próprio processo de luta, dos movimentos, da cidade e de todo o processo revolucionário, que é sempre contraditório, as ocupações foram crescendo na região metropolitana de Belo Horizonte e em Belo Horizonte. E aí, queria destacar, além da Isidora, que é uma luta profunda que Belo Horizonte viveu nos últimos anos, o ciclo de ocupações urbanas no centro das cidades, que tem ali Zezéu Ribeiro, como uma das primeiras ocupações, Zezéu Ribeiro, depois Carolina, que tem Vicentão, que tenta conjugar essa dimensão da moradia e do trabalho no centro, o direito ao centro enquanto um direito fundamental para se lutar também. Levante na PPE. Quê? A Pátria Livre, da PPE também. E várias ocupações, na verdade, que eu estou destacando essa, porque essas são do centro. Mas, na verdade, ocupações de prédio, elas remontam à história antiga, das Torres Gêmeas. Hoje a gente tem lá na região do Castelo várias ocupações verticais também que estão resistindo e vivendo a partir da apropriação desses imóveis vazios. Mas eu estava falando dessas que estão no centro para resgatar essa dimensão do direito ao centro, porque as ocupações urbanas, muitas vezes, né, são mais toleradas quanto mais distante elas acontecem. E no centro elas adquirem um elemento forte de radicalidade, que é a luta contra um projeto higienista de centro, que é um centro que vai ser apropriado apenas por pessoas brancas e ricas, um centro que vai servir aos negócios, um centro que não tolera a economia popular dos ambulantes, um centro onde a gente tem construções maravilhosas, igual o Palácio das Artes, onde as pessoas não entram. E não é porque tem uma catraca, é porque existem barreiras simbólicas muito mais profundas que precisam ser quebradas. Então, essa dimensão do direito ao centro é algo também que traz um acúmulo recente para esses 10 anos de luta, que eu acho que precisa ser bastante reconhecido, né? E aí, gente, alguns dos desafios que a gente enfrenta hoje nesse processo. Primeira coisa, né, é que as ocupações urbanas não estão sozinhas. Nós não podemos colocar nelas a responsabilidade de fazer a reforma urbana desse país. Nós temos que sentar nossa bunda, ou então levantar nossa cabeça e ver qual que é o papel que nos cabe a cada um de nós. Aqui dentro da Faculdade de Arquitetura, qual o papel que nos cabe, né? Porque essas lutas são sim contraditórias, são difíceis e precisam ser ampliadas a partir de uma transformação mais geral, porque a conjuntura influi nas ocupações urbanas. Então, hoje, existe um processo muito forte de luta contra toda a retirada de direitos, em que a luta contra a retirada do direito à moradia é uma dimensão. E essas dimensões estão interrelacionadas, né? E a luta das ocupações, ela pode ser um motor importante para a reforma urbana, mas ela não vai conseguir sozinha fazer a reforma urbana. E aí, acho que é importante falar aqui que esse ciclo de ocupações em Belo Horizonte, que foi talvez dos mais profundos no país, junto com São Paulo e outras cidades, né, ele conseguiu fazer um processo de acúmulo histórico que desemboca, por exemplo, na aprovação do plano diretor recente na Câmara Municipal, que aprova uma medida que desagradou as empresas, que desagradou o setor empresarial, que foi a outorga onerosa do direito de construir. A ideia de que você quer construir prédio grande, alto e de luxo, você vai ter que dar uma contrapartida para a coletividade. Essa luta ainda não se encerrou, porque não está nem definido ainda qual vai ser o valor da outorga. Vai ser aí outra briga, né? Mas esse ciclo ele consegue empurrar alguns instrumentos legislativos, consegue fazer com que essas comunidades resistam, estejam hoje caminhando para uma nova etapa da luta, que é a luta pela regularização, mas elas não fizeram a reforma urbana em Belo Horizonte. Porque a reforma urbana ela não vai acontecer a partir apenas de um processo de luta das ocupações. A reforma urbana depende da transformação do Estado. Ela depende da mudança substantiva na característica do Estado. Ela depende de uma revolução também. Dentro de uma sociedade capitalista, a reforma urbana
sociedade capitalista latino-americana, a reforma urbana, para acontecer, precisa de um processo profundo de transformação política. E aí, quando a gente tem, né, diversos retrocessos estaduais, federais e municipais, nos processos de ocupação do poder político, né, na constituição dos governos, as ocupações estão, de fato, numa posição mais vulnerável, mais desafiadora para construir esse motor, mas não vão conseguir sozinhas. É preciso que se construa pontes e alianças ainda mais amplas com quilombos, com movimentos do campo, com movimentos da igreja, com movimentos sindicalistas, para que as novas vitórias sejam possíveis. Acho que esse é um desafio muito profundo, né? Conseguir observar que a minha luta não é a mais revolucionária, não é a mais pura, não é a mais livre de contradições, e que eu vou errar, mas eu vou precisar, errando, me associar a outros movimentos, a outras histórias, trajetórias e métodos de luta, se a gente quiser sobreviver a essa conjuntura. Isso é muito importante, né? Depois, o desafio do cotidiano. A gente estava falando aqui das dimensões para além do Estado, né? O cotidiano, ele tem sido colonizado dentro também das comunidades, mas não só nelas, no Brasil todo, né? Por um conservadorismo extremamente profundo. E esse conservadorismo não mora nas classes populares, tá, gente? O conservadorismo, ele é principalmente fruto e presente nas casas de famílias brancas, de homens brancos. Então, não é verdade que o conservadorismo parte das comunidades, mas ele está presente nas comunidades e precisa ser enfrentado, né? Esse enfrentamento do conservadorismo não vai se dar sem que a gente também consiga fazer processos políticos pedagógicos para além do Estado, mas que também reflitam como que a gente aceita as contradições da luta e trabalha a partir delas. E aí eu vou trazer um exemplo das recentes ocupações que estão acontecendo da população em situação de rua, né? A população em situação de rua elegeu como tema prioritário aqui em Belo Horizonte a moradia. Fizeram um movimento recente de ocupar uma vaga no Conselho Municipal de Habitação e estão fazendo diversas ocupações, com um método muito diferente, né? As ocupações da população em situação de rua partem de uma situação de precariedade muito maior do que a precariedade das famílias que moravam de aluguel ou de favor em algum lugar, né? E elas vão acontecer muitas vezes também internamente com um grau de contradição muito maior. Então, por exemplo, não dá para a gente colocar uma regra numa ocupação como a Anita Santos, que está lá resistindo há mais de um ano, na ocupação que as Brigadas Populares constroem em parceria com a Pastoral, com o Movimento Nacional. Não dá para pensar aquela ocupação com regras rígidas sobre a não utilização de drogas. A gente vai precisar de pensar uma política de redução de danos, de trazer equipamentos de saúde para poder pensar essa luta. A gente não vai poder imaginar a organização daquelas pessoas com os mesmos métodos que outras ocupações urbanas. Embora seja todo mundo sem teto, existem diferenças entre os sem teto. E a gente vai ter que beber e aprender com o movimento nacional, com a pastoral, com os enfrentamentos históricos que a população em situação de rua faz. Então, enfrentar esse conservadorismo que existe na sociedade, mas enfrentar o conservadorismo presente em nós é fundamental para a gente conseguir dar um passo além nesse processo de luta. Temos um grande desafio, que é pensar agora uma política mais séria de regularização fundiária. Se a moradia foi absolutamente aniquilada, né, o Minha Casa Minha Vida aniquilado a nível federal, eles estão tentando transformar ele num grande programa de aluguel. Queremos fazer um debate nacional sobre isso ainda. No município não foi construído nenhuma unidade habitacional sequer nos últimos 2 anos. Acho que esse é um elemento muito forte. Não existe política habitacional hoje em Belo Horizonte, mas a gente precisa, então, de políticas que reconheçam esses territórios como territórios que se consolidaram e precisam ser regularizados. E aí é um grande, grande desafio. Qual que é o modelo de regularização e de urbanização que nós desejamos para esses territórios? Que permitam o reconhecimento desses modos de vida e não a desagregação deles, como aconteceu muitas vezes no Vila Viva, nos processos de remoção das vilas, dos grandes aglomerados. Estamos debatendo isso muito na Isidora.
Fizemos uma imersão junto com o coletivo também, os movimentos sociais, para poder pensar esse modelo de urbanização que queremos. Esse é um desafio grande, hoje em Belo Horizonte, que vamos contar aqui com a Faculdade de Arquitetura. E o desafio da criminalização, né? Quando a gente está falando aqui, companheiras e companheiros em São Paulo estão presos num processo de exceção absoluta que se instaurou no país. Porque hoje, ainda mais do que antes, o sistema de justiça é seletivo, é autoritário e viola as próprias regras, viola as próprias, os próprios procedimentos de institucionalidade. O juiz, hoje no país, se acha um rei. E esse juiz que se acha um rei, da mesma maneira como ele está prendendo muitas pessoas por aí, né, como o presidente Lula, ele vai, de maneira mais profunda, atacar as comunidades. Não tivesse fazendo isso antes, tá, gente? O ciclo aí do lulopetismo, né, do petismo, foi o que mais fez o recurso às ocupações militares em favelas. A lei de garantia, a garantia da lei da ordem, né? Que é aquela coisa horrorosa que está na nossa legislação federal. Foram crescentes as operações militares e a força que os militares ganharam no nosso país nas barbas de um governo que se pretendia popular. Então, o povo, as taxas de homicídio e de genocídio da população, elas só crescem. E as taxas de criminalização agora do governo Bolsonaro tendem a crescer mais. E desde o processo de campanha houve uma criminalização profunda das ocupações verticais no centro, que começa em São Paulo e que agora desemboca em prisões, criminalização forte das diferentes lutas urbanas. Tem projetos aí para transformar a luta pela moradia e pela terra no campo em atos de terrorismo. Existem projetos, né, para retirar da Constituição a função social da propriedade. Então esse é um desafio muito profundo que a gente vai ter que enfrentar no próximo período, mas que se a gente souber agir com inteligência, com estratégia, com unidade, com conjugação de formas de luta, porque nenhuma forma é absoluta, a gente vai vencer esse período. E aí, para terminar de novo, a Conceição Evaristo, se eu puder. Sonho. Sonho é uma vontade grande do melhor acontecer. Sonho que é a gente não acreditar no que vê e inventar para os olhos o que a gente não vê. Então é isso. Obrigada, gente. A gente está com um pouquinho de atraso, a gente começou mais tarde, mas eu acho que a gente devia fazer um esforço para ficar, porque eu estou bastante... sabia que isso ia acontecer, mas a gente precisa debater depois deles, né? Eu estou muito impressionado com a diversidade das histórias, porque eu fiquei pensando, quando a gente montou o seminário, se não era... engessar demais as falas de vocês, sabe? Mas todo mundo contou uma história e é maravilhoso, né? Porque é muito diversa. Essa ideia de que a gente põe as lentes sobre a própria experiência, né? É muito poderoso, assim. Então eu vou abusar do meu papel de debatedora e vou fazer uma pretensa síntese aqui, só para a gente poder conversar mais depois, sabe? Porque eu acho que... a gente já falou disso em outras oportunidades, mas de verdade Belo Horizonte é uma cidade que precisa contar outras histórias a seu próprio respeito, né? E aí fico muito agradecida que vocês tenham feito isso e que de fato a gente esteja já caminhando, né? Assim, se são 10 anos de um pedaço da história dos povos urbanos, se é um pedaço da história das populações oprimidas aqui, né? Mas tem também essa ideia de que
acho que a gente precisa se demorar nessa ideia de que são 10 anos de muito fortalecimento das lutas, né? E lutas de vários lugares, assim. Então, acho que esse mergulho na própria história, né, que vocês foram sugerindo, e por outro lado também, uma coisa que eu já vinha falando com o Léo desde a última fala dele, que eu ouvi, que foi a fala lá no seminário dos 50 anos do Direito à Cidade, lá aqui na Carolina, né? De que a construção da habitação não é mais sobre casa, né? Talvez nunca tenha sido. Talvez a gente tenha chamado de luta por moradia, porque é um termo síntese, é um termo que tem uma escuta fácil, ocupa as manchetes, né, da grande mídia, mas na verdade é uma luta por modos de vida amplamente necessários, né? Então isso, como você falou, você já tinha dito, e a Poli falou também naquela ocasião, que eu preciso ter tranquilidade para dormir, porque senão o meu cérebro não aguenta no dia seguinte, né? Isso implica mesmo tanto reduzir a jornada de trabalho, quanto ter imaginação para sequestrar o caminhão da Copasa, né? Porque é disso que se trata, né? É de método. Mas é método com a cabeça vazia, porque então não é só passar não é só conquistar a alvenaria e ficar sossegado ali e discutir a propriedade a partir dali, né? É de fato a gente meditar sobre que vida eu quero e como é que eu vou levantar no dia seguinte, alerta e atento para ir atrás dessa condição de vida, né? E aí, achei que o Frei também tocou num aspecto super importante e achei ótimo, achei joia, para falar a verdade, a palavra, que se trata de entrosamento, né? De você não viver de fogo amigo, mas, sobretudo, de você sair construindo essas pontes e tecendo os elos dessa corrente aí de verdade, para discutir o que é partilhamento, até porque a gente começa a enxergar caminhos para falar do que pode superar essa sacrossanta propriedade privada individual, né? E talvez se trate do aprendizado, talvez se trate de aprofundar essa luta no aprendizado de cada um dos movimentos. Assim. Então, eu fico pensando que entrosamento é uma ótima palavra para isso. A pedagogia socialista nas creches também, né? E acho que a gente tem de fato sim que refletir sobre o que foi a experiência soviética, os erros, os acertos, os autoritarismos, para a gente não repetir, mas para a gente amplificar os acertos, porque não pode. A gente sabe que foi uma gota d'água no oceano de história, o que é Cuba, né? O que é a União Soviética, o que é o centro da Europa, o que são as experiências revolucionárias na América Latina diante de 5.000 anos de história das cidades, né? Das vidas urbanas, mas a gente precisa de amplificar os acertos também, porque senão a gente fica refém para sempre. É tão fácil as pessoas acharem seus próprios slogans para falar dos fracassos, né? Tem muita coisa para falar. E por último, acho que tem 2 pontos nessas falas que precisam demais de serem discutidos aqui. Primeiro, a ideia de ocupar a institucionalidade, né? O Frei Giovanni falava da importância dessa expulsão dos promotores que ficam facilmente do lado das classes dominantes e dos proprietários, e o Léo ficou dizendo aqui também de que quem vai ser o governante que vai ter fibra para desapropriar, para dar visibilidade para o fato de que no Brasil lei não falta, né? Está na lei, está no estatuto, está no plano, mas a gente não pode esperar o plano ser feito, né? Então, como é que a gente ocupa essa institucionalidade? Aí, Isabela, melhor exemplo, talvez, nessa mesa disso, né? Porque fico imaginando quanta ânsia de vômito vocês têm que controlar todo dia dentro da Câmara dos Vereadores, né? E experimentar, de fato, assim, como é esse exercício na institucionalidade mais torpe, que é essa experiência brasileira, que não é para criança, né? Assim, de fato ocupar mesmo e fazer o esforço de doar o corpo para ali, doar o próprio engajamento corpóreo de vida para disputar aquele espaço, que é o espaço que está lá, é o que está instituído. Então, como é que faz para fazer esse trabalho também, né? E, do outro lado, a decisão de como e quando deixar a institucionalidade para trás. O Frei falava aqui também que esse seminário não é para... A gente não está aqui para celebrar nada, a gente está aqui, na verdade, para
poder falar com a liberdade sobre o que foram os erros, os acertos, fazer as críticas que precisarem ser feitas, talvez se demorar nos impasses, né? Mas a gente precisa, ao meu ver, eu acho que a gente tem que tanto discutir o que é essa luta por autonomia, quando ela vai se dar para além do Estado, mas a gente também tem que lembrar o que fez a senhora Dilma Rousseff no seu esforço aí de manutenção da lei e da ordem, né? Assim como a história das ocupações não começa nos 10 anos, a gente precisa entender do que foram capazes os governos populares no Brasil. A gente precisa falar disso do mesmo jeito que a gente precisa falar da União Soviética, para o avanço, para pensar o retrocesso, para pensar as impossibilidades, as máfias, as milícias, a estratégia de convencimento poderosa por trás dos grandes veículos de imprensa, e pensar também que a indústria imobiliária também precisa ser, a gente precisa parar de chamar de mercado imobiliário. Não é mercado, é uma indústria, tem uma lógica, tem uma racionalidade, e governo nenhum venceu sem eles nesse país, né? Governo nenhum, nem a sustentação do Império Português se deu sem essa indústria imobiliária, e aí com as suas várias feições tecnológicas desde 1600, né? Desde a hora que o governo português resolveu que era uma terra imensa e precisava ser ocupada. Então, eu quis muito fazer essa síntese, assim, que é óbvio, é precária, é pretensa, mas é porque, de fato, eu acho que tem uma diversidade aqui que a gente pode meditar muito tempo nela ainda. Então, antes de passar para as perguntas, queria dizer duas coisas. Primeiro, que esse evento está sendo transmitido ao vivo no evento do Facebook, está concatenado aí com a página também do seminário do Facebook, e que eu queria muito que todo mundo que está aqui pensasse em registrar, transcrever as próprias falas, pensar a partir das apresentações que está fazendo, que a gente vai dar um jeito de publicar. Qual vai ser, a gente ainda não sabe, né, gente? Porque, como a gente falou aqui, a gente tem dinheiro zero, mas o dinheiro vai voltar, né? Assim como ele veio, ele vai voltar para a universidade, a gente sabe, uma hora volta. E para pensar nessa história de qual é o papel que cada um tem, a gente está aqui exatamente para ocupar a universidade, né? Então, vou passar para as perguntas, que eu também já falei demais. Queria muito, 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 muito agradecer do fundo do meu coração. Obrigada. Eu vou deixar aqui e vou passar outro sem fita, tá? Não sei se fazem não, se desejar. Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Antônio Ferreira, eu sou engenheiro com mestrado pela Universidade Federal de Engenharia de Itajubá. Não sou dessa área, em formação. Entrei para o movimento de moradia popular, sou dirigente da Central de Movimentos Populares, da União Metropolitana por Moradia Popular, e estou como coordenador do Setorial de Moradia de Minas Gerais. Conheço pouca gente aqui, e eu acho que nós vamos entrar num período de governos super conservadores e ultraliberais, por um prazo aí de uns 10, 20, quem sabe 30 anos até. Vai depender da nossa capacidade de mobilização e luta e povo na rua, que eu até conversei com o Léo no dia 14 passado, que nós não mobilizamos tanto. E está difícil furar a bolha de quem é militante de esquerda. E esse é o grande desafio para a gente poder. Agora, eu creio que a gente pode, juntando essas várias experiências dos vários movimentos, a gente está trocando figurinha para a gente sistematizar melhor. A coordenadora já falou tudo, como pensar um processo revolucionário nas condições dadas aqui no Brasil, tá, de transformação social, nas relações capital-trabalho, como adaptar a linguagem marxista e cristã para a gente chegar no lumpen proletariado, porque o movimento só se preocupou há mais de 200 anos atrás de organizar o operariado, o proletariado, e o lumpen ficou de lado. E nós não temos nem tecnologia, nem metodologia consistente, hoje pelo menos, tá, para isso. O movimento dos trabalhadores tem um declínio, com o avanço do capitalismo, e
eu creio que nós temos um viés aberto na questão da organização dos povos, e que eu acho que esse é o grande potencial. Eu queria parabenizar, eu não conheço a história de Lagoa Santa, de Belo Horizonte direito. Eu acho que uma das coisas era sistematizar melhor essas lutas todas que ocorreram em Belo Horizonte, na região metropolitana, com os vários olhares, não precisa ser uma coisa uniforme, né? Para a gente ter isso mais claro e essa informação servisse de base para a gente estar avançando. Agora, eu acho que a unificação dos movimentos nesse período de recrudescimento das liberdades democráticas é estratégica e fundamental para a gente se reformular, se repensar e construir o que precisava ter sido feito. Nos governos do PT também a gente pensar o que deu certo e errado, e para a gente ver o que seria o modelo, inclusive com novas técnicas de construção, de sustentabilidade, de autogestão, que eu considero importante, de autoconstrução, de mutirões supervisionados, o que é isso, como é que a gente poderia estar fazendo isso para estar avançando o processo de luta e construção ao mesmo tempo. Alguém mais? Obrigada. Bom, primeiro agradecer muito, assim, eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma oportunidade como essa, nesse ciclo, né, de refletir sobre a nossa história, sobre a nossa prática, a partir, né, de pessoas diretamente envolvidas nesse ciclo, assim. O Frei Gilvando, quando ele começa a falar da invasão do Curral del Rei, me faz lembrar que a primeira remoção em Belo Horizonte, documentado, descobri isso há pouco tempo, assim, a cidade foi inaugurada em 1897, a primeira remoção já foi em 1903, os moradores, né, do Morro da Estação, o alto da estação que fica ali hoje, onde é a Sapucaí, a região da Floresta, uma comunidade que se formou, já tem registros dela, do Abílio Barreto, de 1895, ou seja, 2 anos antes da inauguração da cidade, os primeiros trabalhadores se alojaram ali, e que hoje é palco de uma disputa de gentrificação, né, quando, na rua Sapucaí, ali atrás da estação ferroviária, porque, com o anúncio da vinda, a decisão em 1895 da vinda da capital para cá, né, já atraiu esse contingente de trabalhadores que formaram essa primeira comunidade que foi removida em 1903. E os registros falam que eram mais de 300 casebres, né, e que essas famílias foram removidas para onde hoje é o bairro de Santa Efigênia. Então é o Morro da Estação, o Alto da Estação. E que hoje é palco de uma disputa contra a gentrificação. A Bela cita, né, a questão dos ambulantes, e é justamente a repressão aos ambulantes que hoje, quem anda lá na Sapucaí já não vê mais, né, o povo preto de periferia que ocupava ali até então, com aquela efervescência cultural que a Sapucaí tem, já está toda gentrificada, a partir da repressão aos ambulantes. Nessa região da cidade, que vai ser implantado agora o Tribunal Regional do Trabalho, que a promotora Cláudia Ferreira, que o Frei Gilvando cita, né, inimiga dos pobres, está querendo tirar ali, né, da Guaicurus, as trabalhadoras profissionais do sexo, enfim, essa região que é palco de disputa ali na região central. Bom, aproveitar, a gente começou o seminário com uma homenagem ao Luiz Estrela, a gente tem essa mania, né, de fazer homenagem só para as pessoas, né, que já estão falecidas, que tombaram na luta, mas acho importante, né, homenagear também essa figura que é o Frei Gilvando nas lutas, nas ocupações em Belo Horizonte. Assim, para mim, o maior mídia ativista do Brasil, assim, duvido que tenha algum outro mídia ativista com essa quantidade de material histórico, de memória dessas lutas. O Frei Gilvando tem uma entrevista 1 mês antes da morte do professor Fábio Alves, que é um registro histórico primoroso da luta desse grande guerreiro, que apesar das nossas divergências na condução da negociação política da Dandara, merece também todas as homenagens, e, enfim, e destacar, né, isso que o Frei Gilvando coloca, um seminário como esse, né, claro que essa mesa é da história, nós vamos falar dos destaques, das coisas bonitas, mas aqui nesse seminário nós temos que aprofundar esses desafios que vocês apontam, essas tretas, com relação, claro, destacar essa singularidade de Belo Horizonte. Eu acho que o Frei destaca essa coisa da atuação em rede. Foi a atuação em rede em torno da Isidora,
garantindo que movimentos, né, que muitas vezes têm posturas ideológicas, posições políticas diferentes, estivessem juntos ali na resistência concreta, barrasse o maior projeto do urbanismo neoliberal para Belo Horizonte, né? Tá ali vendendo na banca a tese do Daniel Medeiros, tratando dos GPUs, e a operação urbana da Isidora, né, também muito bem abordada na tese da Faculdade de Direito, mas uma pessoa que também com a ligação aqui com a Escola de Arquitetura, a Júlia Franzoni, foi o maior projeto da última grande área verde da cidade e que foi barrado graças à luta dessas ocupações que resistiram por conta dessa singularidade de Belo Horizonte, que foi, né, a construção dessas lutas em redes abertas, envolvendo múltiplos atores, inclusive institucionais, né, como é o caso da Defensoria Pública, né, da Promotoria de Direitos Humanos, CPT, Universidade, os movimentos, brigadas, MLB, o Espaço Comum Luiz Estrela, né, que também teve um papel na resistência em 2014. Enfim, o Léo toca num ponto assim, que eu acho importante da gente aprofundar também, que é a questão ambiental, né, essa coisa. Como que é importante agora essa perspectiva do Parque das Ocupações? Na Dandara nós perdemos a área verde, né? Precisamos nos debruçar sobre, né, fazer o que aconteceu ali, né? Claro, o papel da omissão também do poder público, que fez com que... E aí a gente discutiu, né, o crime organizado dentro das ocupações, a gente omite esse monte de tese, dissertação que o Frei Gilvander colocou aí, né? Não enfrentam essa questão, né? Não só do tráfico, do crime organizado, mas também do papel das igrejas neopentecostais dentro dessas ocupações. Lá na Dandara foi um esforço gigante para ter um centro ecumênico que confluísse todas essas denominações religiosas e que durante um momento teve que se assumir enquanto uma igreja católica porque tinha dezenas de evangélicas, né, que apesar da comunidade ter aprovado em assembleia que o fim era moradia e que não poderia ter, né, igrejas evangélicas, elas acabaram se disseminando, e a gente tem que discutir, né, como lidar, né, com o neopentecostalismo dentro desses territórios. Assim, eu acho que a Carolina Maria de Jesus, ela, né, aponta também o quarto de despejo, que aliás inspirou a Conceição Evaristo, né? A Conceição Evaristo, ela fala que como que foi importante a mãe dela ler o quarto de despejo, e ela, sem perder a poeticidade, toca nessas feridas, né? Em momento nenhum a favela do Canindé é romantizada pela Carolina Maria de Jesus. Então acho que essa também é a postura, como sem perder o entendimento em torno da beleza dessas ocupações, mas não romantizá-las, né? Enfrentar essas dificuldades, né, a limitação da propriedade privada, enfim, acho que esse ciclo em Belo Horizonte tem muito a nos ensinar para que nós possamos debruçar sobre a nossa prática. Tem uma frase que eu gosto muito do Nego Bispo, né, esse tradutor do pensamento quilombista, piauense, que ele fala assim: Palmares fez o que Marx falou 200 anos depois. Né? E, no entanto, a esquerda brasileira está muito mais focada no estudo do capital, do marxismo, do que dessas experiências. Aí não só Palmares, mas Canudos, Pau de Colher, Caldeirões, tantas e tantas resistências, e eu acho que o esforço nosso aqui é esse, a partir também da nossa experiência aqui. Né? Claro, sem perder de vista a importância da experiência soviética, cubana e tudo, mas o que nós temos a aprender a partir dessa brasilidade da resistência dos territórios populares do nosso país? Eu acho que Belo Horizonte traz também essa singularidade do casamento da cultura, né? E aí, só porque ficou um pouco omisso nesse resgate histórico, o papel do movimento Fora Lacerda, que foi ali no movimento Fora Lacerda, em 2010, que todas essas lutas se confluíram, o carnaval, a praia, mas também as ocupações estavam lá, participando, né, dos grandes atos que foram o movimento que trouxe, né, o movimento Fora Lacerda. Entender também que uma singularidade das ocupações de Belo Horizonte foi não ter se curvado a Minha Casa Minha Vida. Então as ocupações aqui em Belo Horizonte nunca ocuparam para poder reivindicar Minha Casa Minha Vida, ocuparam para construir territorialidade, para disputar modos de vida, para poder... E aí concluo, né, com muito bom a Bela finalizar, né, nessa tríade que o Marcelo Lopes de Souza coloca, né, contra o Estado, pelo Estado, mas como que a gente avança agora na dimensão para além do Estado? A dimensão constituinte das lutas, né? E Belo Horizonte sediou no ano passado, né, acho que está aí uma pista importante, também as brigadas investem nessa prática, o 4º Encontro Nacional de Agroecologia. Eu acho que a agroecologia tem esse potencial de ser esse grande campo de confluência da luta urbana com a luta rural, e mais do que isso, da
defesa desses outros modos de vida na ocupação, para além da dimensão do instituinte, para além da ação direta, que é indispensável, é necessária e vai continuar sendo, né, a força motriz dos movimentos sociais, a ação direta, mas qual é o sentido de uma ocupação que muitas vezes a gente cai na lógica do lote individual e que as pessoas estão ali reproduzindo esses valores muito, né, baseados, né, na ideologia capitalista, né, do individualismo, do consumo. Então né, me parece que a agroecologia pode, né, fortalecer, né, essa dimensão constituinte dos modos de vida e, para além da gente, né, discutir essas singularidades desse ciclo histórico em Belo Horizonte, da constituição das lutas em rede, enfim, e da aliança com os setores da cultura e tudo, mas discutir também essas tretas nesse seminário, aproveitar essa oportunidade para ver como que a gente, de fato, se debruça para que o próximo ciclo a gente não reproduza, né, essas críticas que já foram preliminarmente levantadas aqui. E reforçar esse apelo de que essa confluência bonita dos movimentos em Belo Horizonte deságua agora também na resistência da Vila Teixeira, que apesar de ser, né, uma comunidade diminuta ali, né, 16 famílias que estão, mas que, né, nessa trajetória dos conflitos possessórios que eu já atuei, é o caso mais absurdo que eu já me deparei, porque nem se trata de uma ocupação, né? As famílias adquiriram o terreno, o contrato de compra e venda é de 1923, né? As famílias que não puderam sequer ter direito de defesa no processo judicial, e que de fato é o fazer dessa ameaça de despejo a conquista e o reconhecimento de um novo quilombo urbano, o quarto quilombo urbano, né? Nós já temos aqui o Luizes, o Mangueiras, e o Manso, né, em Santa Efigênia, e agora seria o quarto quilombo urbano reconhecido e já tem parecer técnico nesse sentido. Então, né, acho que é uma luta boa que está colocada aí para a gente, que está para ser despejada nas próximas 2 semanas. Boa tarde, eu acho já. Eu sou Clarissa e a minha pergunta é com referência a uma coisa que eu acho que todos vocês falaram de uma forma ou de outra, que é sobre o direito ser para além de um direito à moradia e de ter a ver com um direito que é mais amplo, que é um direito à cidade, um direito a muitas outras coisas. Mas a Isabela falou de um direito ao centro. E essa é uma questão que eu tenho muito para mim, assim, e eu gostaria de saber qual que é a impressão de vocês. As pessoas que elas moram nas ocupações, existe um desejo mais forte por um direito ao centro mesmo? Ou isso também é um ponto de discussão? Porque eu me lembro de ter lido, quando começou a sair o acordo da Carolina, que existiam 2 possibilidades. Uma para pessoas que quisessem morar num prédio, numa área mais central, e uma possibilidade para pessoas que quisessem ir para um terreno e morar em casas, e ter a possibilidade de autoconstrução e de viver de uma forma diferente. Então eu queria saber as impressões de vocês a respeito disso. E se puder, eu fiquei curiosa sobre esse número entre 20 mil e 25 mil casas, se é só em BH, se é na região metropolitana. Só uma? Essa podia ser a última. A última pergunta, então, só porque o tempo está um pouco estourado. Bom dia, meu nome é Jackson, eu sou professor de Geografia formado pela PUC Minas, e em 2015 eu tive contato com a Dandara através de trabalho, e lá a pauta da problemática era acerca da educação. Os alunos do Dandara não tinham acesso à Escola Manuel da Costa, que fica praticamente dentro do território do Dandara. Eles não os aceitavam e eles acabavam indo para outras escolas na região metropolitana de Contagem, de Ribeirão das Neves, que é o mais precário em questão de equipamentos. E aí eu gostaria de saber como é que está essa situação hoje e quais são as ações que são feitas para garantir tanto o acesso à educação, mas também a qualidade e permanência desses alunos nessas escolas. É isso. Então, voltando a palavra para a mesa. Né? Só para a gente poder tomar um café entre amanhã e a tarde, para dar tempo.
Tem que ser rapidinho, porque a hora está avançada, né? Mas é bom que vocês Essa mesa é só de abertura do seminário, não é um seminário todo, não, né? Então, assim, rapidíssimo e telegraficamente aqui, porque é uma maravilha estar aqui ouvindo a Anabela, Léo e todos vocês, Jackson, Joviano, Gláucia, Antônio Ferreira, né? Professora Rita, que beleza, gente. Olha, dá umas dicasinhas aqui, o tempo está estreito, mas algumas coisas, junto com as várias perguntas que saíram aqui, e que eu chamei a atenção aqui, ouvindo também o Léo e a nossa querida Bela aqui. Uma das coisas que eu acho que também, e o Joviano também, que levantou várias pautas ali, tarefas, como é o seguinte: a luta nesses 10 anos, nós assim escancaramos e revelamos a grilagem de terras existente no município de Belo Horizonte, dentro da cidade de Belo Horizonte, né? E isso é uma coisa muito séria também, que a gente precisa se debruçar, tanto teoricamente pesquisar e levar isso a sério, porque às vezes fala que grilagem de terra só tem lá no norte de Minas, lá de Tione, lá no Pará, no Mato Grosso, está aqui. Nós pisamos, então para mim não tem mais dúvida agora, quando nós mostramos 9 indícios de grilagem de terras da matrícula 1202 da Granja Werneck, e mais, não esqueçamos que a Isidora são 1.000 hectares de terra, 10 fazendas. Tem uma das 3 herdeiras que foi conversar comigo, sob sugestão do padre Pitti, está lá com 230 hectares, lá ocioso, 60% é área ambiental, mas tem 40% dessas 230 hectares e continua abandonado sem cumprir a função social. E aposto que tem indício de grilagem também, não só nessa da Granja Werneck, mas nas 1.000 hectares da Granja Werneck. O Léo citou um caso aqui, tive tempo, esqueci de falar, também da grilagem de terras nas 150 hectares de terra, 1,5 milhão de metros quadrados, na Isidora, onde estão as 8 ocupações. E qual é a tarefa nossa? As 8 ocupações, né? Camilo Torres, Irmandote, Aliana e as outras, as 8ª lá, conseguimos ocupar abaixo de nem 20% dessas 150 hectares de terras griladas. Então ainda tem várias propriedades griladas sem cumprir a função social no Barreiro também, e muitos galpões lá de grandes empresas que está tudo ocioso, terreno que tem que chama a atenção. O Léo chamou a atenção que nós derrotamos na luta da Isidora a mega construtora direcional. Sim, mas me alegra também, nós derrotamos também em grande parte o prefeito Márcio Lacerda, porque eu não tenho a convicção, se não conseguíssemos resistir e impedir o despejo da Isidora, Márcio Lacerda hoje provavelmente, ou talvez, seria o governador de Minas. Então, em grande parte assim também, nós jogamos uma pá de cal no futuro político do Márcio Lacerda, né? Isso é importante também considerar. E por outro lado também, eu tenho a intuição que ter Bela como vereadora hoje e Andréia de Jesus como deputada, as duas pelo PSOL, é em grande parte fruto desses 10 anos de luta das ocupações aí, né? Agora sim, minhas queridas e meus caros, nós temos de fato nos dedicar e fazer um resgate mais contundente, mais assim, fiel à história, porque a gente fala só todas as falas aqui são falas em partes fragmentárias e deixa a parte. Por exemplo, ali, quando o Léo chamando a atenção do episódio do sequestro lá do caminhão da Copasa, né, e que aí desencadeou levar água para lá, me recordou da ocupação Vila Nova, aqui em Belo Horizonte, vizinho ali da cidade administrativa, entrada para Santa Luzia, a ocupação aconteceu em 1993, 3 anos antes da Colombiara, e o professor Fábio Alves, que era o grande advogado, foi advogado desde lá uns 15 anos, né? E depois de uns 6 anos, em 90,
o povo já estava ocupando a Copasa, ocupando a CEMIG e conquistaram a rede de água de CEMIG em 1990. 6 anos antes da Columbiara. É um negócio muito sério que nós temos que levar a sério. Eu fiquei muito comovido com essa lembrança que a Bela fez e o Joviano falou da questão dos quilombos. Olha, é um negócio que nós temos que correr atrás, porque todos os quilombos aqui foram fortemente invadidos, né? No laudo antropológico sobre Mangueiras, diz lá que é quase 20 hectares, está reduzido a 2,5 hectares, né? O quilombo dos Luizes era uma grande fazenda, vários bairros ali, além do Grajaú, e o povo foi sendo invadido, né? Pela indústria imobiliária, pela polícia, pela prefeitura, pelas universidades, etc. e tal. Aí já sinalizando, Antônio Raimundo, uma pista aqui, você falou assim, mas como pensar o processo revolucionário no Brasil e tal. É muita coisa, eu só queria chamar a atenção para 2 coisas aqui. Uma, nós temos que levar a sério. Eu fico feliz quando vejo a turma das brigadas do MLP e outros aí já filmando, escrevendo, e fazendo nota, fazendo foto e tudo. Estão aprendendo, porque esse negócio da microcomunicação é sério. Não esqueçamos disso. Um dos elementos, Antônio, eu acho que é isso. Todo tanto que a gente se dedicar a escrever, a fotografar e a filmar as lutas, no canal das lutas e tudo, a partir de quem está lutando, isso é necessário. Não esqueçamos que os fascistas chegaram lá com 18 milhões de gente no cabresto aí pelo Zap, né? Outro ponto que eu acho que é um buraco, uma lacuna, é quase uma contradição, e que fecha com isso, e também me dói muito no coração. Eu acho que nesses 10 anos de ocupação, e nem para trás, acho que nem na Columbiara e nem nos 100 e tantos anos de ocupação em Belo Horizonte, nós temos que correr atrás para a gente conquistar autonomia econômica, não independência econômica, mas o povo das ocupações tem que se organizar e lutar para conquistar autonomia econômica. E aí eu fiquei muito feliz quando eu já descobri que tem cerca de 150 bancos comunitários em todo o Brasil, tem inclusive aqui em Belo Horizonte também. Por exemplo, quando nós conseguimos, apareceu na Dandara, assim, Padaria Dandara, nosso sonho é criar o mercado popular da Dandara. Teve até um professor do Cefet de Ribeirão das Neves que me falou várias vezes, falou, Frei Gilvano, nós temos que criar na Dandara o banco comunitário e tudo tal. Então você imagina o seguinte, essas 25 mil famílias, das mais de 30 ocupações só em Belo Horizonte, se elas tiverem uma questão que inclui as hortas, os quintais e comunitárias, mas é mais do que isso, por exemplo, fazer compras comunitárias, 25 mil famílias comprando de forma coletiva e comunitária, no mínimo iria frear a sangria de 25 mil salários mínimos por mês, iria empoderar economicamente essas comunidades. E tantas outras coisas, que dá tempo, eu fico por aqui. Outra coisa também, gente, que eu termino com isso aqui, chamando a atenção. Eu fiquei muito feliz e eu me dediquei tempo para ajudar a resgatar a história de luta da ocupação Bandeira Vermelha. Veja bem, 93 a ocupação Vila Nova aqui, perto de Belo Horizonte. 96 a ocupação Columbiara. Aí, parte do movimento que fez, junto com a MLB, a Columbiara, em 99 fizeram a ocupação Bandeira Vermelha em Betim. E aí tinha um movimento das comunidades populares que estava 2 anos, toda semana, organizando 200 famílias. Fizeram a ocupação, gesto do PT na prefeitura de Betim, pediu reintegração de posse, o governador mandou a polícia, mataram 2, o Helder e o Eurides. O povo levou o defunto Eurides, fizeram o velório dentro da prefeitura, lá do PT, dentro de Betim. Arrebentou com o PT de lá, teve um outro vereador do PT, foi expulso do PT porque apoiou a ocupação. Com isso, afundou o futuro parte do PT e do Jesus lá, e tornou o Carlide
do PSDB, se tornou prefeito de Betim, 2 mandatos seguidos, porque ele rolou o terreno lá no bairro Itacolomi e construiu as 200 casas para reacertar as famílias lá. Então, assim, a luta pela moradia, nesse rumo da reforma urbana, ela tem o poder de alterar a configuração política, inclusive, da sociedade. É isso. Obrigadão. Bem, aí é muita coisa aqui, então acho que muitas das perguntas aqui merecem novas mesas e novos debates, né? Que a gente não vai conseguir resolver. E outra que o seminário ainda tem várias mesas também, que acho que vai poder contribuir. Mas o que eu queria opinar aqui é o seguinte: primeiro, que nesses 10 anos teve muitas dificuldades, né, nas lutas. É interessante que eles perpassam também pelo que, quando tinha governo popular no Brasil, no governo federal. Então, muitas das experiências que a gente teve, inclusive de derrotas, de problemas, de ataques, se deram debaixo dos governos populares também. Então, acho que é importante essa análise, esse debate sobre o que significou os governos que o PT teve à frente, o PCdoB, a conciliação de classe. Isso é um debate de fundo para a gente fazer, porque muitas das coisas que estão acontecendo agora foram gestadas nesses governos, né? A Bela citou aqui a questão da lei e da ordem. Vamos lembrar o Estatuto Antiterrorismo, porque na prática é anti-movimento popular, né? Anti-mobilização do povo, e N outras medidas. Acho que essa questão da conciliação nós precisamos debater em todos os níveis. Se você pegar no próprio processo de luta da Isidora, por exemplo, foi Giovana fez uma análise crítica e tal, nós tivemos muitos problemas. Teve traição no meio do movimento, entendeu? Gente que foi sentar com construtora por fora da luta. Então, enfim, nós tivemos muitos problemas. Não foi tudo flores. E esse problema da conciliação está também no campo político geral da sociedade, inclusive uma falsa leitura sobre a história do nosso Brasil, porque dizem que o nosso povo é pacato, pacifista, e é não conhecer a história do nosso povo, que a história do nosso povo é de revolta, de luta, de enfrentamento, de insurreição. Como que acabou a escravidão no Brasil? Com insurreição. Recentemente venho lendo muito sobre isso, inclusive o Clóvis Moura, que eu recomendo todo mundo, que é um sociólogo negro marxista. Então é uma discussão muito interessante que ele traz, e ele tem um livro que chama Rebeliões da Senzala. Ele diz o seguinte: de 1800 para frente, todo ano tinha uma insurreição. Na Bahia era uma insurreição, a cada 2 meses tinha uma insurreição. É isso. Aí não teve jeito, tiveram que assinar a Lei Áurea, porque não tinha outra possibilidade. Inclusive o terror das classes dominantes dos negros tomar o poder no Brasil, como fizeram no Haiti, era gigantesco. Então, não dá para dizer que essa conciliação vem do nosso povo. Ela não vem. Ela vem de um processo outro, que é negar a importância que tem de levar o enfrentamento até as últimas consequências. Porque qual povo vai ser livre sem entrar para o enfrentamento profundo com essas classes que acham que são donas do país? Isso não tem jeito. Veja na Venezuela o que está acontecendo. Lá, minimamente, se tentou tomar um caminho independente, que não tem nada a ver com socialismo, com comunismo. É a mesma coisa do golpe que teve aqui em 64. É tentar tomar um caminho independente dos Estados Unidos. Vai ter problema, porque eles têm a maior reserva de petróleo do mundo. Então, esses problemas não vão ser resolvidos sem muito enfrentamento. E eu falo isso até para dialogar com o Bozó, quando ele fala a questão que o movimento dos trabalhadores entrou em decadência. Isso é um debate profundo para a gente fazer. Claro que teve muito problema com o capitalismo, mas a questão de fundo é só olhar a greve geral. Eu acho que essa greve geral que aconteceu, ela tem vários aspectos de ensinamento para a gente em relação aos sindicatos, por exemplo. Sindicato que é combativo e tem trabalho na base, parou. Tem vários exemplos, eu quero dar alguns. Metroviários aqui de Belo Horizonte, quando falam que a classe trabalhadora não é mais central, parou 100% da categoria. Ah, não, mas lá é público, Léo. Sim, os estivadores de Santos pararam também, a maioria, 80% dos trabalhadores pararam na greve geral.
É por quê? Porque tem direção combativa, tem trabalho no meio da base, né? Não é só isso, os garis de Pernambuco e da Paraíba pararam também, porque tem sindicato organizado. Então, se não tiver, o problema é que boa parte do movimento sindical, assim como o movimento popular, foi para o outro lado, pô. Parou de lutar, parou de fazer enfrentamento, foi para as instituições, entendeu? Acreditou que o discurso era esse, que podia, por dentro do Estado, fazer mudança, e deu no que deu. E eu não estou negando aqui a necessidade de ter vereador, deputado, mas essas pessoas vão entrar lá é para quebrar aquilo lá, não é para concordar, não é para se amansar, não é para poder fortalecer o inimigo. Então, acho que isso é uma questão de fundo que nós temos para o próximo período. E se o movimento popular não debater isso com muita consequência, nós não vamos avançar. Como é que nós vamos derrotar os fascistas que estão aí? Você querer se aforar cada dia mais no poder. Como é que vai ser esse enfrentamento? Dando rosa para eles? Trocando ideia? Pedindo por favor? Como é que vai ser? Então, acho que isso nós temos que refletir para o próximo período, e trata-se de tirar uma parcela da letargia. Também tem isso, tem um enfrentamento com nossos próprios, para entender que o caminho é a luta e não a conciliação. Então, acho que isso é uma questão de fundo, e foi o que motivou o MLB a se articular com outros movimentos para a gente montar o P, com essa identidade, porque entendendo que tem um vácuo na questão da institucionalidade no Brasil. Boa parte dos partidos de esquerda largaram as periferias, saíram das lutas populares e foram para a institucionalidade. Tem que rearticular isso, porque hoje as periferias estão com a direita e os evangélicos reaçam, né? Porque tem muito evangélico progressista, e nós estamos, inclusive, fazendo essa discussão da religiosidade, de voltar para isso também. Nós estamos debatendo e dialogando muito com os religiosos progressistas para retomar essa trajetória, porque uma parte dos religiosos também saíram da periferia. Os progressistas saíram e deixou lá o espaço para a coisa atrasada. Então, acho que a gente tem muito trabalho para fazer aí, mas umas coisas bem interessantes. Por fim, essa questão do romantizar, eu também acho que não tem que romantizar, mas a gente não tem que deixar de exaltar as nossas vitórias, porque é para dar uma moral para o nosso exército do lado de cá. Tem que ter, entendeu? Um passo que você deu ali, você finca a bandeira e diz que é importante. Nesse aspecto, inclusive, nesses anos de ocupação, que inclusive desde a Vila Columbiana, uma experiência que o MLB assimilou. Nós pisamos no território, nós não podemos perder o controle dele. Nós temos que seguir até o fim. E isso não vai ser fácil, mas nós precisamos fazer isso. Criar militância no lugar, ter organização, porque aí tem uma tendência que parte das ocupações, quando elas vão se urbanizando, se desenvolvendo, vai enfraquecendo a organização popular. Nós temos que lutar contra isso. E nas nossas comunidades nós continuamos, anos depois, por exemplo, na Eliana Silva, 7 anos depois, tem problema? Tem, mas tem organização popular. Quem decide se o asfalto vai entrar assim ou assado é o movimento, e não outra pessoa, e nem a prefeitura. Entendeu? Como vai ser o processo de regularização lá? De acordo com o que o movimento achar que deve fazer. E o que o movimento achar que não deve fazer, não será feito. E ponto. E é assim, e organização popular para fazer esse enfrentamento. Isso nós temos que garantir, porque muitas dessas comunidades também perderam sua organização. Entendeu? E aí nessa, ganha a direita, ganha os reacionários, ganha os nossos inimigos. Então nós temos, e aí acho que nem é aqui não, é um debate de fundo para o próximo período. Como que é essa organização popular nas periferias? Que ela é difícil, é tensa, é complicado, você enfrenta um monte de problema, entendeu? Morar em periferia não é fácil não. Veja essa prisão que a Poliana sofreu aí. A gente estava lá de boa, lá na rua, lá, começa o problema e ela foi presa. É assim, periferia é duro, entendeu? Difícil, complexo, muito complicado, mas é o lugar que nós temos que estar, porque se não tiver aí, não tem transformação no Brasil. Eu não acredito em nenhuma possibilidade de transformação se essa maioria não tiver no processo da luta junto, e aí não vai ser fácil não, entendeu? Então acho que isso a gente tem que buscar trabalhar. Por fim, eu acho que o trabalho que a gente tem no próximo período, tem muita coisa que aconteceu nesses anos também que nós temos que assimilar de experiência. Foi falado aqui do Minha Casa Minha Vida. As ocupações que a MLB fez, por exemplo, a gente fez para tentar ter Minha Casa Minha Vida. Foi a Eliana Silva, por exemplo, nós tentamos. O nosso projeto era fazer ocupação e negociar para ter Minha Casa Minha Vida identidade. Só tem que nunca teve. Essa é a questão. Por isso que nós tomamos esse caminho da autoconstrução, porque a gente evoluiu.
tem processos interessantes que você pode usar a estrutura do Estado para poder fazer moradia popular de grande qualidade. O Entidades é isso, por exemplo. Essa experiência foi positiva, os movimentos fizeram melhor que as construtoras e fizeram muito bem. Só tem que a gente nunca conseguiu. A Paulo Freire, a gente tentou também, nunca teve espaço para fazer isso aqui. Aí nós tomamos esse caminho. Mas a gente acha que nós temos que avançar mais. A autoconstrução ela é importante, mas ela carrega muito problema também. Muitos problemas. Quem não tem recurso, porque inclusive tem um livro que Saberes Autoconstruídos, que o Praxis fez, que eu inclusive escrevi um artigo lá falando disso. Porque quem tem dinheiro, minimamente, quem conseguiu se organizar, está empregado, faz. E quem não tem? Entendeu? Não fica. Tem gente há 7 anos, eu conheço comunidade com 9 anos, 10 anos, que tem gente morando na madeira até hoje. Entendeu? Isso é um problema para ser superado. Como é que nós vamos fazer isso? O Estado tem um papel, pô. Entendeu? A gente tem um papel de poder popular, sim, mas também tem um de disputa do recurso, que o recurso não é da burguesia, é do povo. Então nós temos que disputar esse recurso para ele servir também para o povo morar melhor. E isso é um debate de fundo também no próximo período que nós precisamos fazer, porque política habitacional de verdade, ela tem que estar na mão dos movimentos, que mais entende. Se você ficar só esse esquema de cúpula e ligado à especulação imobiliária, vai dar errado, vai dar isso aí que o Minha Casa Minha Vida deu, com burros na água, né? Então acho que a gente tem essas experiências extremamente positivas que houveram, que a gente, no resgate agora, porque eu sou mais otimista, eu não considero que vai gastar 20 anos para derrubar isso aí que está aí, não. Nós vamos derrubar esse troço antes. Quem dizia que o Bolsonaro ia ter a pior popularidade em 3 meses de governo? Quem falava um negócio desse? Então não sei se vai demorar tanto assim, não. Nós temos que seguir e, claro, tem a maior liderança do Brasil que está presa, que é o Lula. E é um absurdo que é uma prisão política. Agora nós temos que renovar as lideranças no Brasil também, meu irmão. O pau vai quebrar e tem que ter gente nova no enfrentamento, não depender de um, não. Porque um cai e o resto, e o coletivo, o centro é o coletivo, pô. A gente tem que articular isso no próximo período. Tem nem um Lula, né? Tem 100 Lula, aí quero ver. E não é o Lula conciliador, não, é o Lula aquele da greve lá de 79, que é aquele que fez ele ser o que ele é. Esses nós temos que ter muitos, centenas deles, porque senão não tem transformação no Brasil. Não tem. Ele virou o que virou porque ele fez aquela greve, não foi porque ele foi sentar com José Alencar e com o José Sarney, não. Então acho que isso também é muito importante pra gente. É isso. Valeu. Então, gente, muita coisa. Vou começar falando, acho que depois que vocês falaram, os companheiros falaram, então tem muitas coisas que eu acho que já estão dialogadas. Então, eu vou comentar o comentário do Frei Gilvander sobre o desafio de tentar construir outras alternativas econômicas e de estruturação do trabalho a partir dos territórios. Eu vejo isso como muito central, que a dimensão da moradia ela é uma dimensão estruturante da vida, da organização comunitária, mas o trabalho é onde as pessoas passam a maior parte das suas vidas. E eu acho que quando a gente está falando dessas experiências para além do Estado, a gente está falando inclusive da ressignificação do trabalho comunitário enquanto trabalho. Então, assim, uma comunidade que consegue estruturar uma agroecologia, que não é um quintal ou outro, mas que entra dentro de uma rede produtiva, faz conexões entre o campo e a cidade. Quando a gente fala de processos de coleta seletiva, quando estamos discutindo a possibilidade de articular uma rede de trabalhadores ambulantes para repensar a própria estrutura de atomização do seu trabalho, que acaba prejudicando e facilitando a repressão do Estado, é algo extremamente central. E acho que um dos maiores desafios, a gente ainda não conseguiu avançar nisso. E nós vamos precisar avançar nisso no próximo período. Organizar uma relação mais profunda entre território e trabalho dentro das comunidades. Então, batendo a cabeça, quebrando o coco com essa discussão aí. E nisso aí entra um pouco a dimensão do direito ao centro, que você trouxe, né? Eu lembro muito, assim, da experiência orgânica da Vicentão, que tinha elementos muito contraditórios sobre morar no centro. Você tinha um elemento, por exemplo, muito legal, que era a espacialização da Vicentão permitiu um salto de qualidade na organização dos trabalhadores ambulantes, que era a maior parte dos moradores da Vicentão,
e que agora estão fazendo uma estrutura profunda de lutas, de enfrentamentos, de ressignificação do que é o trabalho ambulante, deslocando o entendimento desse trabalho só do marco da regulação e fiscalização do espaço público, do direito penal, né? da criminalização do trabalho, para uma dimensão de reconhecimento da dignidade contida naquele trabalho e da possibilidade de organização coletiva daquele trabalho. Isso foi uma coisa possível a partir da discussão do direito ao centro, que vinha sendo negado pelas políticas higienistas. Por outro lado, morar e transitar no centro significa, para a maioria das pessoas, sofrer racismo a cada esquina, apanhar da polícia a cada esquina, não conseguir comprar um alimento barato. E aí, eu lembro que uma vez a gente foi comer um cachorro-quente, e a Soninha e a Rafaela, que são duas companheiras de luta, viraram assim e falaram: não, eu sinto muita saudade da minha quebrada. Eu acho que nós vamos conseguir ter o direito ao centro quando a gente transformar o centro na nossa quebrada. A gente tem que ter pelo menos umas 10 ocupações aqui no centro para conseguir mudar a cara do centro, para que o centro seja um espaço reapropriado pelo povo. Então, acho que esse é um dos elementos, inclusive, de organização econômica também. Como que a gente ocupa o coração econômico da cidade e pensa ele para além da moradia, a partir da organização do trabalho. Esse foi um desafio que a gente teve ali na Vicentão. Contradições da luta nos levaram a não estar mais hoje ocupando no prédio, demos um salto de negociação para a questão da moradia, e a questão do trabalho continua se organizando após a Vicentão, mas não mais naquele espaço, que é algo que eu, pelo menos, lamento muito. Assim. Gostaria muito de ter ficado. Mas é isso, é os tombos que a gente leva na luta, né? E aí eu ia falar um pouco das falas. A gente tem de fato, um método, acho que é até uma autoproteção dos movimentos de ocupação, de tentar falar muito sobre as vitórias e contar uma história, como o Frei Givander colocou, cheia de lacunas, que esconde o elemento da contradição. Isso é um elemento de proteção dos movimentos sociais, porque as contradições elas vão estar presentes em absolutamente todos os passos do processo de luta. Não existe processo que aconteça sem contradição. Então precisamos discutir o neopentecostalismo, sim, precisamos discutir o crime organizado, sim, mas nos espaços onde a gente se sinta seguro para poder discutir isso. Então, existe esse elemento que é importante debater, na hora certa de debater, e que eu acredito que o trabalho profundo das assessorias técnicas e populares vão entrando em contato na medida em que estão dentro das comunidades. A gente percebe que não existe ocupação ultra-revolucionária nem movimento puro, mas um desejo profundo de acertar e de produzir uma cidade melhor. De produzir aquele sonho lá da Conceição Evaristo, que os nossos olhos ainda não conseguem ver, mas podem imaginar. E aí, falando um pouco desses tombos que a gente leva, né, gente? O processo de luta, todos eles, houveram lacunas que foram profundamente dolorosas. Um processo difícil, né, de relação entre os movimentos, onde a autoconstrução do próprio movimento muitas vezes passa rasteira nos demais, disputa de lideranças, a discussão, perda de companheiros que tivemos nesse processo e dores que tivemos que carregar com diferentes pesos, né, assim. E aí que eu queria lembrar muito dos nossos companheiros Cadu e Bahia, que morreram nas ocupações da Isidora, e que essa morte causou uma dor profunda nos movimentos sociais, em especial nas brigadas populares, que naquele momento, né, assim, sem abandonar a luta, sempre tocando para frente o processo revolucionário, teve que, por exemplo, muitas vezes sustentar o peso dessas mortes quase sozinho. Então, esses processos existem na luta e é importante que a gente fala sobre eles, né? Quem vê as cachaças que eu tomo não vê os tombos que eu levo. E nessa luta são muitos tombos, muitos e muitos processos difíceis, muitos e muitos caminhos que às vezes não conseguem se cruzar mais de uma maneira harmônica, de uma maneira respeitosa, e que permitem a gente também traçar outros caminhos, buscar outras alianças na luta. E aí eu falo da necessidade também das ocupações fazerem essas outras alianças, com o movimento da população em situação de rua, com os quilombos, com
com o movimento ambientalista no enfrentamento da mineração. É importante que a gente pense que os caminhos, eles às vezes são difíceis, mas trabalhar a contradição é fundamental para que a gente vá avançando no processo revolucionário, né? Por último, assim, eu queria falar um pouco sobre o papel da institucionalidade que você traz, né? Assim, um pouco. Ocupar a institucionalidade num estado de exceção absoluto é muito difícil. Tem que ter um estômago de avestruz para aguentar aquilo. A gente sofre muito preconceito por ser de esquerda, por estar construindo ocupação, por ser mulher numa Câmara que é totalmente ocupada por pessoas, por homens, né? Por ser uma mulher LGBT, uma dimensão que não é constitutiva da minha militância, mas a partir do momento que eu botei e pisei meu pé lá dentro, eu falei, vamos colocar isso aqui, porque hoje os maiores ataques são contra a vida das pessoas, né, dos projetos de lei, são contra a vida das pessoas transexuais, travestis, mulheres lésbicas que sofrem estupros corretivos e outras, e estar ali ocupando esse lugar com esse corpo é importante, mas não tem sido fácil. Porque nesse processo de luta, o papel da institucionalidade também é conseguir abrir caminhos para que a gente consiga amenizar algumas dores, estar junto das lutas, mas não pretender protagonizá-las. Quem tem que protagonizar a luta são os movimentos populares, porque nenhuma revolução vai vir da institucionalidade. E a nossa aposta prioritária não pode ser a construção da institucionalidade. Ela precisa ser a construção do poder popular territorial. A institucionalidade, difícil como precisa ser um alicerce para esse poder territorial. É fundamental, como a Helena Greco fez a resistência ali dentro da Corumbiara, e nós estamos ali, por exemplo, no ano passado, conseguimos, com um bando de polícia, né, federal, polícia militar e polícia federal querendo fazer um despejo ilegal na Vila Nova, a gente chegar ali naquele lugar e falar, olha, não vai passar porque vai passar por cima da gente, é algo central. De fato, é algo central. Mas nós não vamos conseguir construir isso se não houver um alicerce de movimento que consiga dar continuidade para as lutas e que assuma a centralidade dessas lutas. Eu sinto que o processo da Gabinetona conseguiu dar alguns saltos positivos. Um deles é ampliar o campo de confluência, de unidade entre a diversidade dos movimentos sociais que já se expressaram. Frei Gilvander falou aqui um pouco do Fora Lacerda, da Praia da Estação, mas isso ainda é um campo muito reduzido. Sinto que hoje a gente tem a luta indígena, a luta quilombola, a luta de enfrentamento à mineração, a luta das ocupações, a luta das feministas, no desafio de construir um mesmo processo coletivo de mandato, em que a gente tem diferentes corpos ocupando, é algo, de fato, central, assim, e que nos leva a fazer pontes de democracia extremamente profundos. Essa luta, por exemplo, nos trouxe um salto de qualidade na organização dos camelôs. A gente teve aqui o exemplo do Vicentão, mas antes mesmo do Vicentão, a gente foi para a rua, enfrentou aquela grande operação militar que tinha Caveirão ocupando o centro de Belo Horizonte, e a partir disso fazer uma assembleia, ocupação da Câmara, organizando os trabalhadores, e que hoje estão fazendo assembleias, reuniões periódicas, e conseguiram mostrar o fracasso que foi a operação urbana do hipercentro, e que agora estão debatendo a regulamentação de editais que vão reconhecer parte desse trabalho ambulante, que vão seguir na luta. Isso é um salto importante de qualidade. Os trabalhadores estavam mais autonomizados, com os movimentos sociais e o mandato atuando junto e presente na rua, naquele momento mais crítico, a gente consegue ampliar a luta do trabalho ambulante. A outra é do plano diretor. Quando a gente assume ali na institucionalidade, né, a gente fez uma reunião com o Calil. A Áurea tinha acabado de ganhar ter uma eleição muito grande, estava cheia de moral, está ainda, né, cada vez brilhando mais. E a gente fez uma reunião, chamamos todos os movimentos sociais e fizemos uma reunião com o Calil. Olha, Márcio Lacerda vendeu o plano diretor, não quer aprovar mais, nós precisamos aprovar esse plano. E naquele momento ele falou, não, vamos dividir a parte social da parte empresarial. A gente falou, se você dividir, eles vão derrubar a parte social. E nisso aí, gente, no plano diretor não foi colocado por vontade do Calil. Foi reuniões sistemáticas dos movimentos, carta e ato entregue na porta da prefeitura, uma luta cotidiana, aulões nas ruas,
uma luta cotidiana que a gente fez também naquele espaço parlamentar, construindo emendas, fazendo seminários, mantendo a discussão viva, que leva o plano diretor a ser votado em primeiro e em segundo turno, trazendo elementos que avançam em relação ao plano anterior, numa conjuntura de retrocessos. Isso não é pouca coisa. E com a Câmara lotada de povo organizado, principalmente dos movimentos que estão aqui, as Brigadas Populares, o MLB e a CPT. Okay? A Isidora teve um papel central na aprovação do plano diretor nos 2 turnos, né? Assim, e outras ocupações que tiveram presentes também. Aí agora, é uma lei, nós vamos fazer a reforma urbana através dela? Também não vamos, nós vamos usar ela como instrumento para seguir fazendo luta com essa centralidade do poder popular e das organizações dos movimentos sociais, né? Acho que é um pouco isso que eu queria contar aqui um pouquinho para vocês. E é isso aí. Se tiver mais pergunta, tamo junto. Gente, eu acho que a gente podia... Se deixar, a gente ficava aqui mais no tempo mesmo, né? Mas vamos comer, porque a gente tem que voltar daqui meia hora. Muito, muito obrigada. Espero que vocês possam vir em algum momento, senão a gente depois conversa sobre como é que a gente registra e toca o bonde, né? Muito obrigada mesmo. Esqueci da última coisa da Fala, Beto. Não, mas deixa. É? Não, eu ia. A volta. Né? Então, gente, 1h30 a gente vai ter uma série de apresentações de trabalhos que foram defendidos nos programas de pós-graduação do Direito, da Geografia e da Arquitetura. E às 16 horas vai uma roda de conversas, ocupação urbana, uma luta também feminista. Então a gente conta com a presença de todo mundo aí. Estamos atrasando meia hora aí do calendário, tá? Começar 1h30. 20 minutos. Só um café com queijo. Obrigadão, meu irmão. Você vai cair à tarde, né? Eu venho à tarde. Tá. Vou falar pra achar e...